Boa tarde, Átila e Amarino, mais uma vez. Boa tarde, Carlos Nobre. Boa tarde, Dom Leonardo. Uma saudação, então, amiga, fraterna a todos vocês, em nome da organização desse evento online. Nossa saudação também a todos e todas as pessoas que se inscreveram, todos e todas que se inscreveram para participar dessa sala, participar desse webinar, que é um privilégio para todos nós neste momento. Então, nós vamos dando início à nossa conversa, que está sendo proposta aqui, que é promovida pelo Movimento Católico Global pelo Clima, pelo Instituto Clima e Sociedade, com o apoio do Instituto Humanitas, do qual eu faço parte, tendo em vista que nós estamos em meio à semana de comemoração do 5º aniversário da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado de nossa casa comum, que é do Papa Francisco, também o 5º aniversário do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. O tema dessa mesa redonda online é Laudato Si, 5 anos, a ecologia integral em tempos de coronavírus e crise climática. Eu estou aqui como mediadora dessa mesa, a convite da organização do evento. Para quem não me conhece, me apresento. Eu sou professora Cleusa Andreata, sou religiosa da Congregação das Irmãs da Divina Providência, teóloga. Sou professora na Unicinos pela área do Humanismo Social Cristão e integro a equipe de coordenação do Instituto Humanitas Unicinos e aqui represento todos os meus colegas. E lá eu atuo pelo programa Teologia Pública. Então, quanto às motivações para esta videoconferência, essa semana comemorativa dos 5 anos da encíclica Laudato Si, é interessante nós retomarmos aqui que o Papa Francisco, renovando o seu insistente chamado a respondermos à crise ecológica, ele mesmo convida os católicos do mundo inteiro, também pessoas que abraçam juntos a causa ecológica hoje, para participarmos da celebração da encíclica Laudato Si, não celebrar de uma forma comprometida e responsável, tirando as consequências, aproveitando a contribuição da encíclica Laudato Si, para pensarmos respostas mais eficazes, consequentes e responsáveis à crise ambiental que vivemos hoje. Aliás, as diversas crises. A encíclica Laudato Si nos ajuda a compreender que a crise global que estamos vivendo, ela é possível enfrentá-la, também oferece orientações, e numa perspectiva sistêmica, integral, a encíclica nos tem ensinado muito a perceber a interconexão entre crise ecológica, crise ambiental e toda a crise social que nós vivemos, e como tudo está interconectado. Lembramos aqui também que no ano em que a encíclica Laudato Si foi lançada, aconteceu em Paris, então uma 21ª conferência das partes, em que 195 nações adotaram um novo acordo com o objetivo de fortalecer a resposta global às ameaças decorrentes das mudanças climáticas e reforçar a capacidade dos países para lidarem com os impactos decorrentes dessas mudanças. Então, temos presente aqui que, em meio à gravidade, à complexidade da crise ambiental que vivemos, hoje é crescente a constatação de que nós estamos em meio a uma emergência climática. Isso é muito forte dizermos aqui que é uma emergência climática. E que esta já e está se tornando cada vez mais a questão política central mais urgente da nossa época. Diferentes análises apontam perspectivas de agravamento desse cenário, com aumento de catástrofes, também sua potencialização pelo aquecimento global, pela degradação dos ecossistemas. E agora, mais recentemente, especialmente desde o final do ano passado e ao longo do primeiro semestre desse ano, a eclosão da pandemia da Covid-19, em curso por tempo indeterminado, expôs de uma forma inédita a interconexão e a convergência de diversas crises com as quais a humanidade tem que lidar nesse momento de sua história. A crise ecológica, a crise social, geradora de crises, desigualdades sociais, a crise econômica, a crise financeira, a crise sanitária. Todas essas crises geradoras de outras
situações bem complexas e críticas e também geradoras de graves dificuldades para enfrentarmos os problemas com os quais temos que lidar hoje, por exemplo, a crise sanitária desse momento, decorrente da pandemia da Covid-19. Tudo isso nos ajuda a compreendermos quando vários pensadores desse momento histórico que estamos vivendo nos dizem que nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizacional que afeta toda a humanidade, que afeta todo o nosso planeta. Então, diante deste cenário, nós, ao comemorarmos nesse tempo aqui os 5 anos da encíclica Laudato Si, nós vamos retomando a consciência da importância do conceito de ecologia integral, que é o fio condutor de toda a projeção teórica e prática da encíclica Laudato Si, que nos oferece um paradigma de conhecimento, um paradigma também de orientações para vislumbrarmos possibilidades responsáveis e eficazes para esta dita encruzilhada civilizacional que estamos atravessando. A convergência dessas diversas crises pede uma visão sistêmica, tanto nas análises, no esforço de compreendermos o que estamos vivendo nesse momento, quanto na busca de saídas e respostas, e quem se dedica a explorar, a aproveitar e aprofundar as orientações que encontramos na encíclica Laudato Si, cada vez mais vem mostrando como o conceito de ecologia integral que ali nos é oferecido pode contribuir muito para o que temos que fazer nesse momento. Então, nós temos aqui como convidados para essa mesa redonda online, vamos chamar assim, esse webinar, professor Dr. Átila Yamarino, que é biólogo, doutor em virologia pela USP, é responsável pelo canal Nerdologia no YouTube, onde divulga conteúdos científicos para mais de 2 milhões de inscritos, até onde temos acompanhado aqui, professor Átila. Obrigada por ter aceito o convite da organização desse debate e bem-vindo a esse espaço aqui. Temos também o professor Carlos Nobre, que tem sido um grande parceiro, bastante dedicado nos diálogos e debates sobre os temas aqui propostos, que é cientista brasileiro, especializado em clima e Amazônia, é formado em engenharia pelo ITA e doutorado em meteorologia pelo MIT, dedicou 40 anos de sua carreira profissional a estudos sobre a Amazônia, sua importância para a estabilidade do planeta. E atualmente desenvolve o projeto Amazônia 4.0, que tem em vista a criação de uma nova biotecnologia de floresta em pé na Amazônia, utilizando tecnologias da 4ª Revolução Industrial. Dom Leonardo Steiner, professor Carlos Nobre, obrigado por ter aceito também o convite, que bom que podemos contar com a sua contribuição nesse momento. Temos também conosco o Dom Leonardo Steiner, que após 8 anos atuando como secretário nacional da CNBB, recentemente assumiu a posição de arcebispo metropolitano de Manaus. Obrigada, Dom Leonardo, por você ter disponibilizado esse tempo também para estar aqui nesta nossa conversa online. Que bom que todos estão aí. Para quem nos acompanha, eu falo rapidamente como é que pensamos esta conversa. Cada um dos palestrantes tem à sua disposição entre 15 e 20 minutos para sua fala, e no final, então, nós temos um espaço para apresentação de perguntas, e também cada um dos 3 podem apresentar a sua resposta. As perguntas podem ser enviadas pelo chat, e nós temos aí no suporte técnico nos acompanhando, e é quem fica responsável por sistematizar as perguntas e depois apresentar aqui para nossos conferencistas, é o Igor Bastos, que integra o Movimento Católico Global pelo Clima.
Obrigada, Igor, por você ter nos convidado, nos provocado a estarmos aqui. O Igor trabalhou muito nos últimos dias, conseguiu reunir todo mundo, reunir parceiros e garantir também a inscrição aí juntamente com sua equipe de apoio, né? Conseguiu garantir a inscrição de cerca de 1.150 participantes para esse evento. Obrigada, Igor. Então, o Igor fica aí nos bastidores, nos assessorando, também vai dar um sinal quando estamos esgotando aí nossos tempos de fala. Nós vamos começar, então, a nossa conversa com você, professor Átila. Então, a palavra é sua e estamos ansiosos por lhe ouvir nesse momento. Muito obrigado, gente. É um prazer estar por aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado a todo mundo que organiza. Obrigado, Igor. É uma honra conversando com vocês. E, bom, acho que o que eu posso contribuir para a conversa é principalmente sobre Covid. Eu tenho uma formação como biólogo, como doutor em virologia, estudando através dos vírus como eles se espalham, e há uns bons anos já faço divulgação científica, desde pelo menos 2007, e agora as duas coisas convergem, né? Nós temos um problema de saúde pública enorme, causado por um vírus, por uma pandemia, e é um problema novo que demanda comunicação e divulgação para explicar isso. Então, é um momento para se falar desse tipo de coisa. E é uma crise ecológica, de qualquer forma, né? A Covid ressalta uma série de fatores com os quais a humanidade tem que lidar até aqui e catalisa a velocidade com que a gente tem que perceber e reagir a esse tipo de assunto. O ser humano tem uma série de vírus que nos acompanham desde quando nós somos humanos, mas a maioria dos vírus e das doenças com as quais nós convivemos hoje em dia são doenças que foram adquiridas de outras fontes, seja dos animais que nós domesticamos, então a nossa primeira interação ecológica de trazer para perto bichos como vacas, porcos, galinhas, patos e por aí vai, e vírus dos animais que nós caçamos, comemos e com os quais nós interagimos menos, mas que também tem uma série de doenças. Então, a gripe provavelmente é um vírus que saltou ou de cavalos para aves, ou de aves para cavalos, de qualquer forma está nas aves migratórias, está nas aves de criação, e saltou para humanos e já causou uma série de problemas. Dengue, zika, febre amarela, chikungunya, todos esses vírus são vírus de primatas, que têm uma facilidade muito grande de pular para o ser humano, pela distância evolutiva e pelo metabolismo que a gente tem parecido, e nos incomodam até hoje, causam uma série de problemas. E, mais recentemente, a gente tem a Covid, que, ao que tudo indica, é um vírus que saltou de morcegos para algum animal de criação, provavelmente, ou diretamente para humanos, e conquistou esse espaço todo e continua crescendo. Não é à toa que nós ouvimos falar de vários desses nomes, e não é à toa que nós vamos ouvir falar disso cada vez mais frequentemente. Esses vírus acontecem na natureza, todo ser vivo tem uma série de vírus que infecta eles. O que eles precisam é de oportunidades para poder saltar para humanos. Algumas oportunidades vêm da nossa proximidade com quem eles infectam. Vírus de morcegos são vírus que infectam mamíferos, são vírus que infectam bichos que vivem em grandes grupos, que têm contato próximo, que podem suportar boa quantidade de vírus no corpo sem ter problemas. Os morcegos são excepcionais nisso. E são vírus que, quando saltam para humanos, encontram outro mamífero que vive em grupos, que vive em bandos, que interage bastante, que tem amplas oportunidades para transmitir esses vírus por aí. À medida em que o ser humano avança mais para a natureza, em que nós desmatamos mais regiões, em que nós interagimos com mais animais, em que nós colocamos os nossos animais de criação em ambientes onde esses bichos também vivem, então não necessariamente esses vírus precisam saltar para humanos, eles podem saltar para os porcos que nós criamos, para as vacas que nós criamos, para as aves que nós criamos e depois saltar para as pessoas. Nós vemos mais oportunidades desses pulos. Então tivemos algumas pandemias no século XX, vamos ter muitas pandemias no século XXI. Já tivemos a SARS, que quase entrou em humanos agora, tivemos a Zika, que circulou muito recentemente, tivemos chikungunya circulando bastante, tivemos surtos de febre amarela até agora, tivemos a Covid agora, isso eu estou falando só desde o ano 2000 para cá, sem falar na gripe aviária e outras ameaças. E a tendência disso é ser cada vez mais constante, porque desmatamos mais, convivemos com mais bichos, convivemos com mais oportunidades para esses saltos. E vivemos em densidades e em situações agora que são propensas à transmissão desses vírus, né? Então é uma combinação muito triste e infortuna
de novas oportunidades de convivência com eles e uma infraestrutura e uma desigualdade que nós criamos há muito tempo já, que permitem com que esses vírus se espalhem e afetem as pessoas de uma maneira desigual. E eu vejo um paralelo muito grande entre o que a gente presencia agora com a Covid e os problemas climáticos que nós estamos cultivando. Né? Eles são frutos da nossa exploração dos recursos naturais, são frutos da infraestrutura e do sistema que nós criamos, trazem essas consequências afetam mais diretamente as pessoas que têm menos recursos, com uma diferença de escala. A Covid afeta numa escala imediata, de alguns dias, de alguns meses agora, as pessoas, e afeta bilhões de vidas, mas pode tomar alguns milhões delas. A alteração climática afeta o mundo numa escala de milênios, leva mais tempo para se desenrolar, deve afetar mais os mesmos grupos, mais desfavorecidos, e provavelmente prejudicar muito mais vidas do que a gente presencia com a Covid. Então, eu imagino que a Covid seja um bom treino, um infeliz treino que nós temos para ver como a humanidade vai saber lidar com esse tipo de problema que tende a ser cada vez mais recorrente. Né? Eu, como biólogo, tenho que conviver com as pessoas justificando o uso dos recursos naturais de uma maneira impensada, como se eles tivessem todos à disposição para servir o ser humano. E é difícil de responder a esse tipo de finalismo. Né? Então, não podemos agora pensar em combate ao aquecimento porque os recursos estão aqui para alimentar pessoas, porque esses recursos estão aqui para salvar vidas, porque os países que vão ter que se controlar a industrialização são países que vão se beneficiar demais dessa industrialização. Então, muitas vezes, quando a gente aponta os problemas que são gerados pelo uso desses recursos, as justificativas são vidas, são empregos, são qualidade de vida, desenvolvimento das pessoas, e é difícil de retrucar nessa hora, por mais que não faça sentido a longo prazo esse tipo de justificativa, mas no primeiro momento é assim que se apresenta. E agora a gente tem justamente o contrário. Até aqui nós usamos esses recursos para o bem dessas vidas de maneira descontrolada. Agora nós temos um problema, que é uma pandemia, que afeta as pessoas do mundo inteiro, a qual todo mundo está suscetível, e que por internar tantas pessoas, por afetar tanto a saúde das pessoas, tem o potencial de mandar 20% das pessoas que contraem uma doença, que é a Covid, para o hospital, de mandar essas pessoas para um pronto-socorro, delas precisarem de um atendimento. Então, nesse momento, a gente tem que conviver justamente com a escolha de qual é o destino que nós queremos dar para a humanidade. Se todo mundo pega a Covid agora, não existem leitos, não existem hospitais, não existem profissionais para dar um atendimento digno a essas pessoas, para receber elas e para oferecer o que a gente pode oferecer de melhor que a humanidade construiu até aqui, com ciência, conhecimento, cuidado, tratamento com a medicina e por aí vai. A gente está num momento em que fazer o isolamento, manter as pessoas em casa, retarda a doença o suficiente para que todo mundo que fica doente possa ter acesso a esse recurso. Então eu vejo esse momento como um momento bem único, que depende justamente dessa reavaliação. Ok, nós usamos os recursos naturais para que as pessoas possam conviver com uma infraestrutura. Né? Nós aceitamos alterar o clima do mundo para que as pessoas tenham tecnologia, ciência, um celular na mão. Fantástico. Agora é a nossa vez de se recolher, de dar tempo, de manter um distanciamento social para que as pessoas possam ter esse mesmo tipo de acesso, só que a saúde agora. A poder ir para o hospital, poder ser atendido e outras coisas. E nessa hora as pessoas relutam demais em abrir mão do seu conforto para poder dar esse acesso à tecnologia, à infraestrutura para todos, porque agora depende do esforço delas e não do uso de recursos naturais. E acho que tem um paralelo muito importante com o aquecimento no sentido de que, por ser uma ciência que aponta mudanças que as pessoas devem adotar, por ser uma ciência que toca e que incomoda no nosso estilo de vida, é uma ciência que é muito mais questionada. Né? Quando a ciência fala, se você tomar sorvete, você vai ficar bem, dificilmente as pessoas vão duvidar muito disso, provavelmente vão comprar um pote de sorvete em seguida. Quando a ciência fala, você não deve tomar sorvete para ficar bem, a gente tende a ser muito mais cético a respeito disso. E é o que está acontecendo com a mudança climática e é o que está acontecendo agora com a Covid. Com a diferença que mudanças climáticas eu posso ignorar por uma década e deixar o problema para a próxima geração. Não deveria, mas eu não pago o preço agora. Com a Covid, esse problema acontece em 10 dias, 20 dias, um mês, e a gente está pagando o preço já
desse tipo de tomada de decisão recente. Então, acho a Covid também um curso intensivo desse movimento de geração de conhecimento que a gente está vendo ao vivo acontecer conforme a humanidade descobre o que acontece, questionamento desse conhecimento quando não convém e consequências muito imediatas desse questionamento. Acredito que ela reproduz numa escala pequena, temporal e de número de pessoas afetadas, a crise ecológica e a crise climática que nós criamos e com a qual vamos conviver por muito tempo. Obrigado, professor Átila. E você já alarga a nossa perspectiva de compreensão de como, de fato, nós temos que ir lidando com essa possibilidade de lidarmos com o vírus nesse momento de crise ambiental, convergência de crises, como falávamos antes, é uma possibilidade que está no nosso horizonte de futuro e também como temos que imaginar como nos prepararmos para lidar com essa realidade. Obrigada. E qual o papel que nós queremos ter também, né? Se é um papel ativo ou se é um papel passivo de deixar o pior acontecer, né? Exatamente. Como vamos nos mobilizando como sociedade, também essa preocupação com o lugar da ciência nos ajudando a vislumbrar perspectivas para enfrentar essa realidade. Obrigada. Passamos imediatamente a palavra para o professor Carlos Nobre. Seu microfone, professor, tem que desbloquear, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Deixa eu começar mencionando um pouquinho como isso foi organizado para a comemoração dos 5 anos do Laudato Si, louvado seja. Deixe-me trazer um pouquinho uma perspectiva da ciência, que se saiba, pelo menos que eu conheço, foi a primeira vez que um Papa Francisco, de fato, ele cria o conceito da nossa casa comum, chamada ecologia integral, em que a Igreja, que por milhares de anos sempre colocou o ser humano no centro do universo, era antropocêntrica, a Igreja começa a enxergar que o ser humano ele não pode ser visto diferentemente do resto das espécies do planeta. Então, isso foi uma enorme evolução do ponto de vista de um Papa ter essa visão. No Laudato Si, o foco muito forte foi as mudanças climáticas e como nós estávamos, com as nossas ações humanas, desestabilizando o clima do planeta e quanto sofrimento isso poderia trazer. Então, esse é um aspecto que eu considero muito importante. O Laudato Si ele tem uma introdução totalmente baseada em ciência, que vários cientistas colaboraram. E, em 2018, o Sínodo da Amazônia, realizado no Vaticano em outubro, e que também trouxe muitos elementos da ciência. O conceito da nossa casa comum foi trazido no olhar para a Amazônia, como nós devemos olhar para a Amazônia como um elemento muito importante da nossa casa comum, da ecologia integral. E eu fui muito feliz de ter sido convidado como cientista para participar do sínodo, e eu, na hora que eu abordei essa questão durante o sínodo, eu falei que a Amazônia é o coração biológico do planeta. A Amazônia é o local onde tem a maior biodiversidade do planeta. E a Amazônia devia nos ensinar muito. E nós temos também muito que aprender com as populações amazônicas. Se nós olharmos que seres humanos chegaram na Amazônia há cerca de 11 mil anos, cruzaram o Estreito de Bering há aproximadamente 20 mil anos, quando a última glaciação tinha ligado o Alasca, a América do Norte, com a Ásia, e eles foram descendo, ocupando toda a América do Norte, depois vieram pela América Central e chegaram na Amazônia, aproximadamente 11 mil anos, e foram desenvolvendo uma série de culturas indígenas. Os indígenas sempre têm a proteção da floresta como
um valor cultural e um valor espiritual. Os xamãs, comumente, eles reportam aos indígenas todos as menções que eles recebem dos espíritos, os espíritos da floresta. Então, por exemplo, se um grupo de caçadores indígenas exagera e caça para alimentação, obviamente, um número muito grande de uma determinada espécie, o xamã os proíbe de caçar por vários meses, porque ele transmite a mensagem que vem do espírito da floresta. Então, esse tipo de evolução cultural e espiritual é impressionante a sua base ecológica. Como o Átila falou há pouco, quer dizer, o potencial de micro-organismos saírem do seu equilíbrio natural nos ecossistemas e migrarem para o corpo humano, não mais como um micro-organismo, um vírus, uma bactéria natural, mas como um patógeno e causa uma pandemia como essa, os indígenas eles conseguiram não sofrer, eles tiveram um grande equilíbrio na colonização da Amazônia, não na colonização, mas na ocupação humana da Amazônia, que levou um período muito longo. Então, quando a gente olha isso, nós vemos que realmente existe um equilíbrio ecológico. Não há na história da ocupação da Amazônia pelos indígenas nenhum episódio de quase que um genocídio causado por um micro-organismo que saiu do controle. A Amazônia é um local que tem a maior biodiversidade do planeta, é uma situação muito ímpar, desde o momento que os Andes surgiram, quer dizer, novas espécies vão surgindo numa escala de centenas de milhões, dezenas de milhões, milhões de anos, e dezenas de milhares de anos. Mas as condições geológicas e climáticas, elas criaram o local ideal para o aumento do número de espécies. Então, é a maior concentração de vida, plantas, animais e micro-organismos. É o lugar que mais há micro-organismos no mundo. Já foram identificados centenas de coronavírus na Amazônia. O Átila também se referiu ao coronavírus, o novo coronavírus, que provavelmente a melhor hipótese científica é que veio do morcego, lá da Ásia, da China, e passou para humanos em alguns mercados, talvez, via algum outro animal ou direto. A Amazônia tem inúmeros animais. E há, sim, já endemias que vieram de perturbações da biodiversidade, por exemplo, a leishmaniose. Mas os indígenas sempre tiveram esse equilíbrio. Tanto é que a principal ferramenta que os colonizadores brancos usaram para exterminar os indígenas não foi assassinatos em massa, que houve, não foi escravização, que houve, muito, muito pouco, mas houve, foram simplesmente levar patógenos aos indígenas, varíola, sarampo, presentes que davam com roupas contaminadas. Então, a história de extermínio dos indígenas brasileiros, todos e amazônicos em particular, é uma história de uma perturbação no seu sistema de saúde. Eles não tinham desenvolvido a resistência natural a esses vírus e bactérias que vieram da Europa e da África também. Então, essa é uma questão muito importante. Nós temos uma enorme responsabilidade de manter a Amazônia. É lógico que a questão do Covid, ela traz essa dimensão dos riscos, e eu não vou repetir o Átila, que já falou muito bem disso, mas é mais uma razão. Quais são as grandes ameaças que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a Amazônia uma enorme ameaça das mudanças climáticas, uma enorme ameaça dos desmatamentos. A floresta amazônica, ela sempre foi muito úmida, e o ecossistema amazônico, ele foi, através da sua evolução de milhões e dezenas de milhões de anos, ele criou uma condição muito única que só florestas tropicais têm, de não deixar o fogo propagar. Então, uma descarga elétrica
caindo numa floresta, ela não propaga, porque a floresta é muito úmida, a floresta é muito molhada. Chove o ano inteiro, por isso que é chamado floresta úmida. Então, isso foi uma evolução natural. E é isso que, de fato, cria as condições da máxima biodiversidade. A diversidade na Amazônia é muito maior do que, por exemplo, no Cerrado. No Cerrado, o fogo é um elemento da ecologia do Cerrado. Então, esse é um caráter único de florestas tropicais. É um equilíbrio muito grande entre o clima e a vegetação. A vegetação cria condições para manter o clima. A floresta recicla muita água. A floresta tropical amazônica é o ecossistema mais eficiente de reciclar água. A água cai, as raízes capturam, jogam de volta a transpiração das plantas muito eficientemente, chove de novo. Então, esse é um mecanismo único da Amazônia. Esse mecanismo está em enorme risco. E nós chamamos cientificamente esse risco de savanização. Quer dizer, a Amazônia está na beira do precipício. Nós estamos vendo no sul da Amazônia a floresta está mais quente. A estação seca, que era 3 meses, já está chegando a 4 meses. E se passar de 4 meses, vai virar uma savana. Porque savanas, como o Brasil Central, tem estações secas de 6 meses. A Amazônia está muito perto desse ponto de inflexão sem retorno, mas muito perto mesmo. Nós estamos falando 15, 20, 30 anos. Se isso acontecer, se nós deixarmos isso acontecer, em outras palavras, se nós continuarmos o desmatamento, e os desmatamentos explodiram nos últimos anos e continuam muito altos esse ano, as queimadas, com a vulnerabilidade que a floresta hoje tem muito mais a fogo em relação à floresta não perturbada, e o aquecimento global, ele aumenta a temperatura em todo o planeta e na Amazônia também, já está 1,5 graus mais quente do que antes do aquecimento global, e também o aquecimento global faz as secas ficarem mais extremas. Tivemos secas históricas, recordes de seca em 2005, 2010, e uma frequência de secas muito maior do que na variabilidade natural do clima. Esses 3 elementos fazem com que a Amazônia esteja muito próxima mesmo, de um ponto de não retorno. E se isso acontecer, nós já não teremos mais como controlar. 50%, 60%, talvez até 70% da Amazônia vai entre 30 e 50 anos perdendo as árvores vão morrer. Nós já estamos vendo no sul da Amazônia a mortalidade das árvores aumentar. E vai virar uma savana. Um cerrado, mas um cerrado muito degradado, muito mais pobre do que o cerrado brasileiro, que tem bastante riqueza também em biodiversidade. Só vai permanecer a floresta, provavelmente, no oeste da Amazônia, próximo dos Andes, que as condições climáticas ali mantêm um alto nível de chuva. Se isso acontecer, nós vamos perder 200 a 300 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso tudo vai para a atmosfera, aumentando o aquecimento global e talvez tornando quase que impossível o atingimento do Acordo de Paris, das metas do Acordo de Paris, de não deixar o clima do planeta subir mais que 2 graus. Mas também o Covid nos chama a atenção do quê? Se isso acontecer, essa transição de uma floresta em equilíbrio ecológico com os micro-organismos virar uma savana em décadas, pode ter uma enorme fuga desses micro-organismos, bactéria, vírus, protozoários e outros que vão estar uma enorme perturbação. A própria perturbação que a Amazônia já vem recebendo nos últimos anos, eu não sou cientista da área de saúde ou biólogo, mas, assim, qualitativamente, eu tenho dito que é pura sorte que nenhuma grande pandemia até hoje se originou na Amazônia. Todos os elementos, e o Átila mencionou isso muito bem, todos os elementos estão presentes. Presença humana, estresse que os animais estão vivendo porque estão acabando com o ambiente natural deles, já tem morcegos no sul da Amazônia que transportam o hantavírus, que também é uma patologia. Quer dizer, nós estamos vendo tudo isso acontecer. Se a Amazônia desaparecer, com essa savanização, nós vamos liberar milhões de espécies de micro-organismos, vão ficar soltos e provavelmente as pandemias vão virar uma patologia, uma doença diária. Então, nós temos que ter muito cuidado e nós temos que, para proteger a saúde humana e para proteger o clima
do planeta, a estabilidade climática, nós temos que preservar a Amazônia. Portanto, nós temos que zerar o desmatamento, nós temos que mudar muito o modelo de desenvolvimento da Amazônia, nós não precisamos expandir a área de agricultura convencional, principalmente de pecuária da Amazônia. Nós podemos praticar uma agricultura moderna do século XXI, que nós chamamos de agricultura regenerativa, ela é muito mais produtiva e ela restaura os ambientes ecossistêmicos com muita plantação, com muita recomposição, com restauração florestal, com as espécies nativas, quer dizer, nós vamos restabelecer o equilíbrio ecológico e ainda assim produzir todo o alimento que a humanidade precisa, e nós com isso também reduzimos o risco das mudanças climáticas. A mais barata e mais visível e simples luta contra o aquecimento global que nós brasileiros e países tropicais podem fazer é restauração florestal. Quando uma árvore está crescendo, ela, pela fotossíntese, retira gás carbônico da atmosfera e ela armazena aquele gás carbônico. Então, se nós restaurarmos alguns milhões de quilômetros quadrados de áreas com florestas tropicais, nós estamos reduzindo muito o risco das mudanças climáticas. Então, é isso, basicamente, nós temos que salvar a Amazônia, o coração biológico do planeta, que nós vamos preservar a saúde humana no presente e no futuro, e nós vamos preservar a saúde planetária. Obrigada, professor Carlos Nobre. O senhor traz uma série de questões que nos inquietam, desafiam muito a pensar esse momento crítico que estamos vivendo, mas também o senhor vai nos apontando perspectivas aí que nos dizem que é possível encontrarmos saída por um outro modo de nos relacionarmos aí com o meio ambiente. O senhor se dedica especialmente a pensar possibilidades para a Amazônia e a partir da Amazônia. E a gente fica com muita vontade de ouvir um pouco mais o que o senhor pensa sobre isso. Mas, nesse momento, vamos, então, passando a palavra imediatamente para Dom Leonardo Steiner, que, nesse momento, está como o arcebispo da Arquidiocese lá de Manaus, e que nos traz a sua fala desde o lugar da igreja e também deste espaço que é a nossa grande Amazônia. Palavra com o senhor, Dom Leonardo. Obrigado, irmã Cleusa. Eu queria cumprimentar o Carlos, o Átila, e também o Igor, que organizou esse encontro, esse bate-papo. As exposições anteriores do Átila e do Carlos só vêm nos mostrar a importância da Laudato Si, que celebra agora 5 anos. Todas essas questões apresentadas que quase nos angustiam têm uma ressonância dentro da Laudato Si. A Laudato Si é um texto extraordinário, porque é um texto que soube ouvir primeiro e depois se tornar um discurso, se tornar uma proposta meditativa, digamos assim. O professor Nobre já lembrou quantas pessoas ajudaram na elaboração desse texto, e não somente cientistas ligados à Igreja Católica. Eu me encontrei com um cientista da Índia, que não é católico, durante a COP, fiz parte da delegação da Santa Sé durante a COP, e ele falando da contribuição que ele pôde dar e a admiração dele em relação ao texto. Então, é um texto que realmente nos ajuda muito dentro desse momento difícil da história que estamos vivendo. O texto ainda se torna mais importante do que há 5 anos atrás. E talvez a humanidade só vai acordar, talvez acorde tarde, depois de ter experimentado um pouquinho mais a deteriorização do nosso planeta, ou como chama o Papa, da nossa casa comum. Eu penso que a minha contribuição poderia ser com elementos de fundo da Laudato Si. Eu penso que o elemento fundamental que o Papa coloca é a questão da relação. A relação, mas não relação interpessoal apenas, não a relação apenas minha com determinados seres, mas, para usar uma expressão filosófica, a relação na sua totalidade. Acho que isso é o grande do texto. O texto se apercebe, o professor Carlos já lembrou disso, o texto se apercebe, nos faz perceber que nós estamos em relação
ou melhor, tudo está em relação. Durante muito tempo, nós achávamos que nós é que estávamos em relação. Não, tudo está em relação. Convivendo um pouco com os povos indígenas, eu percebi que eles ainda têm esse elemento relacional de fundo. Faz um todo, tudo faz parte. Se faz parte de um todo, faz parte de uma totalidade. Então, essa questão de fundo que o texto nos traz é vital hoje. Por quê? Porque vem questionar o modo nosso de dilapidação, de destruição, vem questionar o nosso modo de convivência, esse modo agressivo, não apenas entre nós, mas também em relação à natureza. Esse modo de relação, o Papa o coloca de uma maneira assim na sua totalidade, mas não é uma relação onde um é mais, outro é menos. É muito, muito significativo isso dentro do texto. E essa relação ele a propõe a partir da relação que Francisco tem com toda a natureza. Francisco chama de irmão, de irmã. Irmão e irmã não é uma expressão que nós às vezes chamamos de poética. É poética no sentido radical do termo poesia. A poesia é capaz de apreender, de tornar palavra aquilo que é na realidade, na concretude da cotidianidade. Vejam, Francisco de Assis, ele vive num tempo onde o pensamento da criação do universo parte, como diz São Boaventura, de um centro irradiador de todos os seres. Ele vai chamar em bem difusivo, o bem que se difunde. Então, tudo que existe, os micro-organismos, as pedras, tudo que existe, é uma irradiação de um mesmo amor. São sinalizações, vibrações de um mesmo amor. E por isso que ele começa a chamar tudo de irmão e irmã e respeita. Ele retira da estrada o verme, ele pede para cortar a árvore apenas pela metade para que possa brotar. Que existe uma relação nova, uma relação que o Papa vai chamar de relação de cuidado e de cultivo. Essa relação, no momento em que o Papa aborda a questão do Evangelho, a questão de uma nova hermenêutica, ele pega o texto do Gênesis em que chama, e nós normalmente temos traduzido como dominar. O Santo Padre faz uma nova hermenêutica, ele chama de cuidar e cultivar. Dominar é eu ser dono, eu ter a supremacia, ao passo que cuidar e cultivar, não. A mãe que cuida dos filhos, ela não se sente superior. A mãe que cuida dos filhos, educa os filhos, ela se sente na proximidade. Ela sente como alguém que lhe pertence, como pertencimento da maternidade. Então, essa interpretação, essa hermenêutica do Santo Padre, nos ajuda a tirar aquela visão que no texto vem chamado de, por demais, antropológica. Quer dizer, o homem como centro. O homem não é centro, ele pertence a um todo. Aquela imagem da casa comum me lembra muito aquela expressão de um indígena que me disse assim: a nossa casa é muito bonita. Mas não era a casa onde ele dorme. A casa era tudo. A casa era onde era a floresta. Isso era a casa, para usar uma expressão em português que eles usavam. Então, aqui é que está a questão de fundo, que é uma questão de relação. Um outro elemento que eu queria ressaltar é que o texto aborda como fundo um elemento que eu vou usar a expressão usada por Heidegger, que é um pensamento calculante. Nós vivemos num modo de pensar calculante. Nós queremos calcular tudo. Nós calculamos tudo, nós numeramos tudo. Numerar não é problema, mas quando tudo se torna número e tudo se torna cálculo, deixa de ter rosto, deixa de ser micro-organismo, deixa de ser bactéria, quando só se torna número. Então, esse elemento de fundo de um pensamento que hoje nos pervade e nem nos damos conta, nós precisaríamos tentar tirar desse tipo de pensamento o pensamento que deixou vir à tona esse tipo de modo. É um modo onde tudo se torna mecânico.
não é mais relacional, não é mais amoroso, não é mais cuidadoso. Esse pano de fundo de uma colocação do Santo Padre no texto talvez nos ajude a compreender, por exemplo, a devastação da Amazônia. A devastação da Amazônia, o próprio governo propõe, é para a agricultura, é para desmatar, é para o garimpo, é para a mineração. Tudo isso é cálculo. Tudo isso é um pensamento calculante. Não está pensando no todo, não está pensando na totalidade, não está pensando no bem de todas as pessoas, de todos os seres. Não pensa no bem da casa comum, não está entendendo o que é casa comum. E esse pensamento tem nos levado, inclusive, a acabar quase com determinadas relações entre nós, seres humanos. Eu queria ainda colocar também um outro elemento que considero muito importante dentro do texto, chama a casa comum de patrimônio comum. Patrimônio comum que tem um sentido social. Esse patrimônio comum significa nós não podemos individualmente simplesmente determinar, simplesmente destruir, simplesmente dominar. Se é um patrimônio comum, é de todos. De todos significa também dos micro-organismos, também dos animais, também das árvores. E, no fim, eu queria terminar dizendo que o texto, ele abre os nossos olhos e pede de nós duas coisas: educação e espiritualidade. Educação, eu tomaria a palavra educação como despertar para a beleza, despertar para as relações, despertar para a totalidade. Quem despertou para um pôr de sol, ele admira o pôr do sol. Ele carrega o pôr do sol. Se nós conseguíssemos na educação hoje, nas nossas universidades, nas nossas escolas, despertar as pessoas para a grandeza da nossa casa comum, para admirarmos a nossa casa comum e não destruirmos a nossa casa comum. Então, esse elemento que o texto coloca é um elemento fundamental para podermos ter perspectiva, para podermos ter, como diz o professor, cuidado em relação às bactérias, aos vírus, mas também no cuidado para com a nossa querida Amazônia aqui, que realmente está sendo destruída. Eu fiquei surpreso ao chegar aqui em Manaus da situação. Eu não pensei que já tivesse tão ocupada como está. E o último elemento é a questão da espiritualidade. A palavra espiritualidade é formada de duas. Idade, lá do sânscrito, it quer dizer força, vigor, energia. Força, vigor do espírito. Então, uma espiritualidade como aquela de São Francisco, que se deixa tomar pela força, pela energia do que é comum, do espírito comum, que tudo criou, que tudo deixa ser, que a tudo dá vida, que a tudo acolhe. Uma espiritualidade realmente onde somos irmãos e irmãs, não apenas entre nós seres humanos, que já está difícil, mas também com toda a natureza. Uma espiritualidade que realmente nos ajude a termos mais cuidado e ajudarmos a cultivar a nossa casa comum. Talvez nos abrindo cada vez mais a graça de sermos filhos e filhas de Deus, a graça de podermos perceber que todos os seres, não é que nós precisamos, não é que os seres precisam de nós, é que nós precisamos dos seres. Uma espiritualidade assim. Vejam, o mundo continuaria sem a nossa presença. Os seres continuariam sem a nossa presença. As árvores, as águas continuariam sem a nossa presença. É nós que precisamos de uma nova espiritualidade. É nós que precisamos de uma nova educação. Que o texto possa ser lido, que o texto possa realmente nos ajudar. Queria lembrar que durante a COP de Paris, talvez o texto mais citado e lembrado durante os discursos no plenário da COP foi justamente a Laudato Si, que tinha sido naquela época publicada. E ela pode nos ajudar muito. Eu espero que a nossa igreja retome esse texto, é um texto importante. Nós, bispos brasileiros, nos sentimos muito confortados, porque já vínhamos meditando, refletindo essas questões, através da campanha da fraternidade, tivemos a
campanha da Fraternidade sobre a água, tivemos a campanha da Fraternidade sobre a Amazônia, tivemos a campanha da Fraternidade Ecumênica, que tratou da questão da água, do esgoto, do saneamento básico. Então, que esse texto possa ser retomado por nós como igreja e também pela sociedade, porque ele está cheio de observações, está cheio de sugestões, e é um texto que tem o apoio da ciência, tem o texto que reflete o pensamento da ciência mais fundamental e mais rigorosa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Dom Leonardo, e especialmente por nos ajudar a alargar o nosso olhar na compreensão da importância da Laudato Si, também nos oferecendo algumas, vamos chamar assim, de chaves de leitura, desde onde podemos ampliar nosso conhecimento e nos incentivando a retomar esse documento, aprofundar e explorar as possibilidades diante do tema da emergência climática, a questão da Covid-19 enquanto pandemia e tudo que podemos observar de mútuas implicações entre esses temas. Então, dando possibilidade de conversarmos mais um pouco, temos um tempo aí. Igor, por favor, agora a palavra está com você nos ajuda a fazer aqui a gestão do tempo, mas, sobretudo, a gestão aí de como vamos fazer chegar as perguntas para os nossos conferencistas. Eu vejo aqui o chat ao lado da nossa tela, que não para de crescer com comentários, perguntas, provocações e reações já das pessoas que estão aí inscritas e participando. Por favor, Igor, agora é com você. Obrigado, professora e irmã Cleusa. Obrigado a todos pela exposição. Tem muitas perguntas, tanto aqui no bate-papo da conferência, quanto no telefone, no Facebook. Então, eu peço desculpas que a gente não vai conseguir responder todas, mas a quem fez, sintam-se representados por aqueles e aquelas que vão ter oportunidade de poder responder as perguntas. A gente tentou convergir um pouco por temáticas, né? Algumas perguntas são repetidas, né? Com a mesma temática. Então, eu queria começar com o professor Carlos Nobre, com 3 perguntas que têm alguma conversão entre as temáticas, né? Então, a primeira pergunta, professor, a primeira pergunta é da Mônica. Ela diz o seguinte: sabemos que o planeta Terra tem seu sistema de autorregulação. Isso pode mudar, ou seja, por quanto tempo a Terra dará conta dessa autorregulação com tudo que vem sofrendo? Então, essa primeira pergunta mais de contexto, né, do que tem acontecido. Uma segunda pergunta sobre o negacionismo. Então, o Enio Severo, ele pergunta: Carlos Nobre, o Dr. Ricardo Felício e o Dr. Luiz Carlos desmentem a questão do aumento da temperatura global, que o Átila também mencionou. Por que existe esse contraste de opiniões entre cientistas, sendo algo que pode facilmente provado e que está realmente acontecendo? E uma terceira pergunta, já, né, na perspectiva, já tendo um horizonte, alguma saída, a Mayumi, ela como uma estudante de 19 anos, ela pergunta: vocês acreditam que a ciência e a tecnologia, no estágio que estamos hoje e com todo o avanço do negacionismo científico, será capaz de encontrar uma solução a curto prazo? E por quanto tempo essa solução será capaz de se manter? Então, professor Carlos Nobre, a palavra está com você. Microfone, professor. Você é muito rápido para dar tempo de respondermos o máximo de perguntas. Primeira pergunta. A Terra, logicamente, os sistemas ecológicos, físicos e químicos do planeta, ele tem muitas maneiras de buscar a autorregulação. Mas o que a ciência moderna mostrou é que há limites. Há limites. Então, por exemplo, se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris e a temperatura continuar a subir, se nós continuarmos a queimar combustíveis fósseis, 70% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis, desmatar as florestas, a agricultura continuando emitindo muito, nós vamos chegar a 3 graus, no mínimo 3 graus no final do século, e mais ainda no século 22. Essa é uma situação que o sistema não tem maneira de se autorregular. E nós vamos chegar numa situação que o planeta não vê
há dezenas de milhões de anos. E é o que em inglês a gente chama hot house, porque se nós passarmos desses limites, nós perdemos as florestas tropicais, uma quantidade muito grande de gás de efeito estufa vai para a atmosfera, o metano que está preso lá, uma enorme quantidade de metano que está preso no Oceano Ártico e nas áreas congeladas da Sibéria, do Canadá, chamado permafrost, tudo vai para a atmosfera, perde-se todo o controle e a temperatura do planeta no século 22 vai passar de 10 graus. O planeta nunca viu isso por dezenas de milhões de anos, aliás, mais, por centenas de milhões de anos. É outro planeta. Essa situação, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de continuar existindo aqui. Por exemplo, cidades como o Rio de Janeiro, elas não têm mais condição de habitabilidade, porque as temperaturas de umidades que vão estar no século 22, nesse mundo que nós não queremos chegar, elas são além da capacidade do corpo humano. A temperatura e a umidade não permitem que nós percamos calor metabólico. E nós temos que ficar o tempo inteiro confinados num ambiente climatizado. Quer dizer, é impossível imaginar a vida assim. Então, não é autorregulação, o planeta tem muito, mas tem limites. A segunda pergunta, isso aí já foi desmascarado imensamente, né? Os céticos negacionistas nos Estados Unidos são todos financiados pelo interesse do combustível fóssil. Empresas de combustível fóssil mantêm esses negacionistas, pagam, eles recebem, é dinheiro para eles, e não há realmente, é difícil encontrar cientistas críveis, cientistas honestos que sejam negacionistas. No Brasil, esses dois nomes mencionados, eles são pagos pelo interesse atrasado do agronegócio. Quer dizer, o agronegócio paga para eles irem fazer palestras nas comunidades de sojicultores em todo o Brasil, dizendo que não tem risco de mudança climática para a soja. Uma tremenda mentira científica. Então, não são sérios, são remunerados por esses interesses econômicos que só têm uma visão de curtíssimo prazo, e querem vender equipamento, querem expandir, então eles pagam existe o consenso da comunidade científica sobre que o planeta está aquecendo. O que o planeta está aquecendo é 100%. Quer dizer, agora, as causas são naturais ou são humanas, 99% provam, com inúmeros estudos, milhares e milhares de estudos, que esses gases que nós estamos colocando. E a terceira pergunta nós temos, sim, como mudar a nossa trajetória de sustentabilidade. Atendendo um pouquinho até a irmã Cleusa, eu vou falar. A Amazônia, o grande potencial econômico da Amazônia é a biodiversidade. Um sistema de produção agroflorestal de açaí, que tem inúmeras espécies e árvores de açaí lá dentro, ele tem uma rentabilidade entre 5 e 10 vezes maior que gado, que pecuária, por hectare. O cacau, a castanha e milhares de produtos da floresta. Sempre faltou, desde que o Cabral chegou na costa da Bahia, e Pero Vaz de Caminha, o escriba, escreveu para o rei de Portugal, em se plantando tudo dá, ele não olhou que a Mata Atlântica ali na Bahia tinha uma biodiversidade fantástica e que os indígenas tupinambá, eles produziam mais de 50 a 100 produtos da floresta, enquanto que a agricultura da Península Ibérica tinha 10 produtos. Quer dizer, é uma falta, é um convencimento, um sentimento de que todos os povos são primitivos e só os europeus que aqui chegaram eram superiores. É uma falta de visão. Hoje a ciência não permite mais essa falta de visão. O grande potencial da Amazônia é a floresta em pé, é uma economia de floresta em pé. E é totalmente factível hoje substituir, deixar enterrado o carvão, petróleo e gás natural e passarmos a ter energias renováveis. E nós temos que ter uma mudança de comportamento para sermos menos materialistas e consumirmos menos e mantermos a qualidade de vida. Tudo isso é totalmente factível hoje. Obrigada, professor Carlos. Por favor, já aproveitando bem o nosso tempo aqui também para ouvirmos outras perguntas, passo imediatamente a palavra para você, Igor. Bom, obrigado, professora. E só voltando rapidinho com o professor Carlos, o senhor tem uma agenda agora, então, caso o senhor precise sair, se o senhor quiser, se o senhor puder dar uma última mensagem para a gente,
durante esse tempo que a gente tem vivido, essas duas grandes urgências, né, que a gente tem vivido, tanto a crise do Covid quanto a crise climática, se você pudesse dar uma última mensagem para a gente, como acredito que a maioria dos presentes aqui fazem parte de comunidades de fé, então, qual seria essa mensagem que o senhor poderia repassar para a gente? Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que, bom, primeiro ter essa noção, vou voltar, Monsenhor Dom Leonardo também trouxe essa questão que é muito presente no Laudato Si, da nossa casa comum, a preservação. Nós somos uma espécie viva na nossa casa comum que tem milhões e milhões de espécies. E é perfeitamente possível no século XXI, com todo o conhecimento que a ciência trouxe, e até resgatando os conhecimentos tradicionais das populações que conseguiram sempre viver em equilíbrio, nós podemos reconstituir o equilíbrio. É totalmente factível. Então, nós temos, como cidadãos, principalmente os que vivem em países democráticos, que sentirmos que nós temos um papel a fazer. Nós temos que nos tornarmos consumidores responsáveis, só comprarmos produtos que não destroem a natureza, não causam aquecimento global, não destrói a biodiversidade, não prejudica as populações tradicionais, os indígenas. E nós temos que também acreditar mais na democracia, mas não a democracia representativa distante. A democracia representativa está nas nossas mãos. 90% dos brasileiros são contra o desmatamento da Amazônia. E nós estamos elegendo políticos que, quando há votações no Congresso, 50%, 60% do Congresso aprova a destruição da Amazônia. Então, nós temos que ser muito mais rigorosos na eleição dos políticos que nos representam. Essa seria a minha mensagem aqui. Bom, então, Igor lembrava que o professor Carlos tem possivelmente que atender uma outra agenda logo mais e talvez não consiga permanecer até o final. Que bom se o senhor puder permanecer, professor, mas se precisar se retirar, o senhor fique bem à vontade e eu aproveito, então, para mais uma vez lhe agradecer por podermos contar com a sua contribuição e esperamos poder lhe encontrar em breve, mais breve possível, para a gente poder continuar esse tipo de debate, discussão e poder ouvir a sua fala, ouvir o que o senhor tem a nos dizer sobre esses temas tão urgentes do nosso tempo. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, eu queria repassar agora também 3 perguntas ao professor Átila, e também foram muitas perguntas, né? Agora, também a primeira, ela é muito relacionada tanto ao negacionismo quanto fake news, notícias fake news, e também essas teorias, né, que são criadas. Então, reunindo numa pergunta só, a Maria Inês diz: Átila, tem uma teoria sobre o coronavírus ter sido criado em laboratório. O que acha? Uma segunda pergunta, já da Raquel de Fátima, já ligando com a comunidade de fé, a Raquel pergunta: um dos enfoques da Laudato Si é a sintonia colaborativa entre o discurso científico e as narrativas religiosas. Professor Átila, gostaria de ouvir de ti, como alguém do meio científico, como vês a contribuição das tradições religiosas e das experiências espirituais em relação à crise ecológica, bem como no atual cenário da pandemia? E uma terceira pergunta, já, né, tendo uma perspectiva, um horizonte próximo, é do Douglas Ferreira, e ele pergunta: você acredita que essa pandemia forçará a humanidade a repensar sua forma de coexistir de hoje em diante? O Covid pode ter sido um start para desencadear uma nova interação global entre homens e demais criaturas? Perfeito, gente. Obrigado pelas perguntas. Eu só estou anotando a última aqui para não esquecer de respondê-las todas. Bom, primeira coisa, sobre a chance do Covid ser um vírus criado pelo ser humano. Eu acho muito legal como esse tipo de pergunta mostra como a nossa cabeça funciona muito mais como advogados do que cientistas. Cientistas pegam os fatos e tentam reconstruir em cima deles os fenômenos. Advogados têm um fenômeno para defender e escolhem quais são os fatos que eles vão elencar para poder fazer aquilo. Porque o objetivo não é julgar o cliente, mas sim defender uma postura que já foi estabelecida. É a mesma coisa que a gente passa com a ciência aqui. No aquecimento global, assumir
que é um fenômeno criado pelo ser humano, é fundamental para a gente entender que o ser humano precisa mudar as atitudes para fazer alguma coisa a respeito. E a gente tem uma dificuldade enorme em aceitar isso e busca qualquer outro fenômeno para apontar a culpa antes de falar, ok, é o ser humano, e depois de falar que é o ser humano, ainda tem várias camadas para dizer, mas não dá para se fazer nada a respeito, já é tarde demais, vai ser muito caro e por aí vai. Com a Covid, a direção é a contrária. Ao invés de aceitar que é um fenômeno natural que demanda atitudes humanas para se resolver, a gente prefere buscar um culpado humano para poder falar foi ele, foi ela, foi tal país, sem demandar nossas atitudes para poder resolver aquilo. São movimentos que têm o mesmo tipo de fundo, eles são em parte espontâneos, justamente por causa dessa propensão das pessoas a buscarem uma versão dos fatos que é mais favorável para elas e para manter o bem-estar e a comodidade que já está estabelecida. Tem um movimento organizado, criado, financiado de quem tem interesses econômicos contrários às atitudes que esse tipo de implicação gera. Então, no aquecimento, tem os movimentos que financiam pessoas para falarem que não são problemas criados pelo ser humano, justamente para não demandar soluções humanas. E no caso da Covid, tem um movimento dizendo que não existe necessidade de isolamento, que não existe necessidade de quarentena, que o comércio não precisa ficar fechado, que a economia não devia ser afetada e por aí vai, para defender o status atual e defender que nada seja feito, que as pessoas não sejam prejudicadas em prol das outras, para manter todo mundo bem. É o mesmo tipo de impulso, inclusive o mesmo tipo de papéis, de especialistas contratados para irem contra a versão consensual, científica, do que se sabe, justamente para promover esse tipo de causa que beneficia os grupos que estão financiando isso. E acho que os dois merecem o mesmo tipo de atenção, um escrutínio para mostrar de onde vem essa opinião contrária que desrespeita qualquer consenso científico e um esforço da nossa parte para ignorar essas vozes, não alimentar esse tipo de discussão, para não dar a entender que esse tipo de coisa está em pauta. No caso do aquecimento global, conseguiu se construir tão bem esse tipo de controvérsia que até hoje as pessoas entendem essa questão como uma questão que não foi resolvida, o papel humano no aquecimento. Eu espero que a gente não chegue no mesmo ponto com a Covid, de questionar a eficiência de uma coisa tão óbvia quanto a quarentena, que tem 300 países, 300 não, mas tranquilamente mais de 100, adotando e se sucedendo muito bem fazendo isso, sem precisar apontar o culpado e falar que alguém criou esse vírus e trouxe esse problema para cá. Mesmo porque achar que alguém criou nos impede de agir para impedir desmatamento, invasão de outros ambientes e por aí vai, que é o que de fato nos impede de ter novos vírus circulando e não tentar fechar um laboratório achando que é de lá que o vírus veio. Sobre a sintonia entre ciência, o meio científico e a religião e a espiritualidade, eu acho que a ciência por si só, ela aponta os fenômenos, mas ela não vai trazer soluções para as pessoas sozinha. A ciência como forma de pensar é uma forma de pensar, eu acho, muito capenga, porque ela é muito boa para descrever o mundo, mas ela é muito complicada para entrar na nossa cabeça. A gente tem essas diferentes formas de pensar que precisam ser atendidas quando se faz alguma coisa. Então, eu acho que a melhor forma que a gente tem de ter uma sintonia entre a ciência e outras formas de conhecimento é não tentar impor ela como a verdade definitiva das coisas, nem como uma maneira que dita como as pessoas precisam se comportar, mas sim como uma forma de conhecimento que orienta tomadas de decisão, e essas tomadas de decisão têm que levar em conta uma série de outros fenômenos que não são só os fenômenos científicos. Acho excelente atitudes como o Laudato, que justamente fazem isso, falam, aqui está o conhecimento científico, e é isso que ele explica, e é assim que nós transpomos esse conhecimento científico para o que nós acreditamos, para o que nós valorizamos, para o que nós vemos como importante. Eu acho que esse vai e vem é fundamental, e eu acho que acreditar que a ciência sozinha vai ditar a verdade ou caminhar da humanidade é ignorar toda a história da humanidade até aqui e contar com uma solução que é incompleta, principalmente para humanos. E sobre a Covid ser o começo de uma nova mentalidade, eu acho que isso depende muito, muito, muito das nossas atitudes para que isso aconteça. A humanidade já passou por problemas variados demais no passado, isso acontece muito. É a primeira vez em que a humanidade tem condições de ter essa consciência e tem esses instrumentos que permitem fazer isso. Pela maioria das nossas gerações anteriores, uma geração provocava e outra geração sofria as consequências sem entender a ligação entre as coisas. Então, uma geração pode desmatar uma ilha e a geração seguinte, que é obrigada a conviver numa ilha sem recursos naturais e que vai sofrer por isso, não fazia ideia do que essa ilha já tinha sido. Nós temos agora como registrar o que é a Amazônia e saber o que estamos perdendo caso aconteça o que a gente está observando. Então não tem mais a desculpa
de não saber quais são as consequências das nossas atitudes. Agora nós sabemos quais são. Mas, apesar de todo esse avanço cultural, os seres humanos que estão causando essas mudanças todas têm o mesmo tipo de cabeça que nós sempre tivemos. Para que essas mudanças sejam fixas e permanentes, a gente precisa mudar a nossa cultura também. Então, a não ser que a gente transforme as mudanças culturais que a Covid pode trazer aqui em leis, projetos, mudanças, atitudes, voto e atitudes mais permanentes do que essas, em questão de algumas décadas, a gente volta ao normal de sempre, sem seguir por isso. A não ser que a gente petrifique essas mudanças em estruturas que vão ter que ser respeitadas daqui para frente, é muito fácil da gente tentar voltar para a situação confortável de antes e por aí vai. Apontamos o aquecimento como um problema, mas a não ser que isso entre em lei, que isso seja adotado, que a gente respeite o Acordo de Paris e por aí vai, a humanidade volta a produzir carbono logo mais, inclusive saindo da quarentena agora, como nunca fez antes, seguindo a tendência de sempre, a não ser que a gente transforme isso em mudanças permanentes. Mas isso depende das nossas atitudes, não vai ser uma mudança cultural por si que vai fazer isso. Obrigada, professora Átila. Você abre uma série de perspectivas para a gente pensar adiante, a partir das perguntas que foram feitas, mas da sua fala, do quanto, de fato, a gente tem que colocar em relação diferentes saberes, também do quanto cada um de nós tem a sua própria parte, especialmente esse aspecto da mudança do estilo de vida, mudança de mentalidade, mudança das nossas práticas no cotidiano. Desafios bem importantes que você vai deixando aí para todos nós. Igor, por favor, continuando. Obrigado, irmã. Agora são mais 3 perguntinhas aqui para Dom Leonardo. E, Dom Leonardo, a primeira pergunta ela é mais sobre esse contexto que a gente tem vivido, né? Tanto do desmonte de órgãos ambientais quanto da legislação ambiental, como, por exemplo, a medida provisória 910, que agora se tornou um projeto de lei. Então, dentro desse contexto, né, de desmonte que a gente tem vivido, a Isis Akemi, ela pergunta: como conter os ataques aos órgãos ambientais, como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, e também os ataques à legislação ambiental brasileira? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, ela é mais sobre a implementação da Laudato Si no nosso meio de igreja, né, no nosso meio de comunidades de fé. Então, o Paulo Henrique pergunta: a grande questão que envolve a Laudato Si, na minha leitura, é a necessidade da conversão ecológica, tão necessária para a igreja. Dom Leonardo, é possível ver sinais concretos dessa conversão, especialmente nos ministros ordenados, nos leigos e leigas engajados? E uma terceira pergunta, que já é, né, ela relacionada ao documento Querida Amazônia, do Sínodo da Amazônia. Inclusive, enquanto a gente conversava, Dom Leonardo disse da necessidade, né, da gente manter viva essa mensagem do Sínodo através desse documento do Querida Amazônia. Então, o Antônio Isaías Pinheiro pergunta: Dom Leonardo, qual a importância a carta encíclica Laudato Si para o caminhar ecológico da Igreja, dando ênfase à Amazônia, e como a encíclica Laudato Si influenciou o sínodo recente? E se os sonhos propostos pelo Papa na exortação Querida Amazônia são uma concretização do modelo de cuidado da casa comum proposto pelo Papa Francisco? Então, Dom Leonardo, a palavra está com você. Obrigado pelas perguntas. Não dá para responder tudo tão rápido, não. São perguntas meio difíceis, e algumas, inclusive, que colocam a gente numa situação difícil. Mas eu vou começar pela terceira. Então, qual a influência da Laudato Si e da Amazônia? O Papa mesmo falou que o sínodo era filha da Laudato Si. E nós, olhando esses 4 sonhos do Papa na Querida Amazônia, nós sentimos como a Laudato Si está presente. Talvez delineado de maneira assim mais própria para a Amazônia. A Querida Amazônia reflete a Laudato Si. A Laudato Si está presente, mais especificado. A Querida Amazônia traz elementos assim vitais para a igreja na Amazônia, mas para a cultura, das culturas, melhor, da Amazônia, mas também para os povos originários da Amazônia, para a mudança de culturas que estão cada vez mais deterioradas. Eu estou dizendo isso
que são estruturas políticas deterioradas na região da Amazônia. Não se olha para o bem comum, não. Então, a influência, digamos assim, da Laudato Si no sínodo é evidente. E o próprio Papa disse. E mesmo no tempo que se estava elaborando a Laudato Si, a presidência, uma vez, Dom Raimundo perguntou assim, Santo Padre, é verdade que vai sair uma encíclica sobre o meio ambiente? Ele falou, vai. E o texto está dessa altura e mostrou assim, em cima da mesa, com a mão. Ele disse, agora é preciso que eu vá devagarinho trabalhando para ficar um texto assim, bem pequeno e agradável. E aí ele olhou para mim e perguntou, você sabe o nome? Eu disse, Santo Padre, como é que eu vou saber o nome? Aí ele me chamou e levou até a porta do elevador e disse, agora olhe para o outro lado. Aí estava lá um quadro escrito assim, Laudato Si. Esse vai ser o nome da encíclica. Quer dizer, esse modo da presença da igreja, mas da presença da humanidade na Terra. Aqui, a querida Amazônia aborda essa questão da humanidade na Amazônia, mas também a igreja na Amazônia. E veja o quanto exige da nossa parte o estudo da Laudato Si, mas também o estudo da querida Amazônia. Aqui na Arquidiocese, graças a Deus, começamos devagarinho a fazer esse estudo. Mas será um trabalho longo, porque mesmo a Laudato Si ainda não é conhecida, é outra pergunta que foi feita, né? Em relação ao texto. Exige ainda muito trabalho da nossa parte. Não só os padres, não só os diáconos permanentes, a vida religiosa, mas de todos nós. É um trabalho ainda a ser feito. Existe uma consciência ecológica bem maior na igreja hoje, mas a igreja ela é larga. Dentro da igreja tem todos esses movimentos que foram citados há pouco, de negacionismo, de terraplanismo, e são pessoas que se dizem católicas, pessoas que se dizem da igreja. Então, é um trabalho longo, lento, é uma mudança de mentalidade, uma verdadeira educação que se terá que fazer. Não só com o clero, com todos. E isso se faz devagar, semeando, e semeando, e semeando. É um texto para ser estudado durante 50 anos, ao menos. E o texto da querida Amazônia será outro texto que teremos que ler há muito tempo. E quanto à primeira questão, que é a mais difícil de responder, é um desmonte mesmo. É um desmonte, vejam, pelo fato de Sebastião Salgado tomar a iniciativa de buscar a defesa dos povos indígenas que não sejam atingidos pelo vírus, retiram e devolvem os quadros de uma arte extraordinária. Uma arte extraordinária. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Isso tudo em nome do bem. Isso tudo em nome do bem. Não é bem, não. Isso é morte. Isso é agressão. Não é um governo que está preocupado com os pobres. Não é um governo que está preocupado com os povos indígenas. A FUNAI hoje está entregue em mãos de pessoas que não têm nenhum cuidado em relação aos povos indígenas. Nenhum cuidado. E assim também, o que é feito do Ministério do Meio Ambiente? Que concepção existe de meio ambiente ali? Que ideal existe de meio ambiente ali, nesse ministério? Então, realmente, nós vivemos hoje numa situação muito difícil, muito difícil. Se antes havia possibilidade de diálogo, hoje não existe possibilidade de diálogo. E o diálogo que se propõe é simplesmente de você aceitar uma ideologia que é dominadora, uma ideologia que mata, uma ideologia que divide, porque todos nós temos ideologias. Todos nós temos ideologia, a palavra ideologia quer dizer ideias que nós seguimos, ideias que se tornam discurso ou que se tornam existência. Todos nós vivemos isso, não vivemos sem. Mas o problema é quando a ideologia não consegue mais dialogar, quando a ideologia não escuta mais. E essa ideologia não consegue escutar mais. Eu lamento muito dizer que realmente a Amazônia, o meio ambiente, está entregue no desmonte, está entregue em mãos que não entendem de meio ambiente, ou melhor, não querem entender de meio ambiente. E a FUNAI está entregue em mãos de pessoas que não têm interesse nenhum em cuidar dos povos indígenas. Você imagina
Vocês imaginem, nós temos na Amazônia tantos povos que ainda são pequenos grupos que ainda não têm contato com a nossa realidade. Esses vão sendo empurrados cada vez mais para dentro, cada vez mais. Em um determinado momento, se continuarmos com a devastação, que se fala agora em até 171% a mais, não terão espaço, ou melhor, não terão casa para viver. E mesmo os de recente contato, que o Sebastião Salgado tem fotografias belíssimas, de recente contato correm perigo. Eu espero que nós não tenhamos por muito tempo um governo que trate desse jeito o meio ambiente, a nossa casa comum, e trate desse jeito os povos indígenas. Mas nós somos pessoas de esperança. Nós não desanimamos. Nós continuamos a fazer o nosso trabalho, nós continuamos a animar as nossas comunidades. Nós queremos levar esse texto da Laudato Si e da querida Amazônia para todos, e nós queremos continuar a dizer que todos nós somos irmãos. Se na Revolução Francesa se deu muita importância à liberdade e à igualdade, não se deu a mesma importância à fraternidade. E hoje eu acho que chegou o tempo de nós começarmos a proclamar a fraternidade. A fraternidade que tem a ver também com respeito, fraternidade tem a ver com acolhida, fraternidade tem a ver com esse modo de convivência nas diferenças. Ninguém quer engolir um ou outro, não, na diferença. E sermos muito menos agressivos, muito menos pedantes em relação. Perdemos a urbanidade, e a fraternidade pede de nós fraternidade, com a natureza, com tudo. Não só a partir de nós, não a partir de todo o existente da nossa casa comum. Era isso. Obrigada, Dom Leonardo. O senhor traz, a forma como o senhor responde as perguntas também nos desafia muito a pensar o nosso lugar em meio a esse cenário todo e como é que nós podemos ir reagindo adiante. Átila, estamos bem assim com as perguntas, atingimos o teto do nosso horário. Tem algo a nos dizer ainda, Átila? Acho que tem uma consideração final. Acho que concordo com o que estamos todos discutindo aqui. Tanto a Covid quanto o aquecimento são questões humanitárias, são questões de como nós vemos o nosso papel em relação à natureza e o nosso papel em relação à nossa casa. Eu, como alguém que está falando do lado científico aqui, entendo muito como uma questão de para quem nós vamos estender esse favor. A humanidade passou tanto tempo avançando cultura, tecnologia e tudo que nós fizemos até aqui, e agora a gente tem esse poder de escolha em mãos. Queremos dar dignidade e acesso a isso para quem e por quanto tempo, né? Acho que o professor Carlos Nobre colocou muito bem. A maneira como a gente explora a natureza é uma maneira, eu acho que de muito curto prazo e muito burra, de certa forma, de derrubar uma árvore hoje e vender ela como madeira pelo quilo, ao invés de extrair uma bactéria, um organismo de lá, entender um princípio ativo e desenvolver um fármaco que pode valer bilhões, trilhões de reais e mantém a floresta intocada e gera conhecimento, riqueza e uma exploração muito mais natural e muito mais sustentável do nosso ambiente. Então a gente já devia ter estendido essa humanidade ao ambiente há um bom tempo, temos condições de fazer isso, temos país, dinheiro e pessoas competentes aqui para isso. E com a Covid agora enfrentamos o mesmo tipo de problema. Vamos deixar as pessoas serem tratadas ou não com medicina, com saúde, com tudo, e respeitá-las como seres humanos e não como números de mortes que a gente naturaliza e toma como aceitável seguir dessa forma. Obrigada, professora Átila. Professor Carlos, uma palavra ainda de despedida, e depois Dom Leonardo, e aí nós vamos dando alguma orientação aí para a continuidade. Seu microfone, professor Carlos. Eu vou falar uma segunda vez de despedida, só quero reforçar um aspecto que eu vejo positivo da crise, e eu espero que o Átila concorde comigo, é que, pela primeira vez em 10 anos, as pesquisas mostram que a confiança na ciência está aumentando. Isso é porque toda mentira, toda fake science sobre o Covid, imediatamente a comunidade científica responde em alguns dias
analisa aquela mentira, prova que é mentira, e isso tem aumentado a confiança da população na ciência. Em primeira vez em 10 anos, o movimento anti-ciência vinha crescendo e nenhum de nós conseguiu nem entender o que estava acontecendo. Então, eu espero que, passada a crise da Covid, esperamos aí uma vacina, o que seja, que a ciência seja mais crível para a população. E aquecimento global e uma série de outras questões, a ciência possa mostrar o caminho, o melhor caminho para a humanidade. Não basta só a ciência, precisa também nós, humanos, termos a vontade de seguir aqueles caminhos. Mas eu acho que um aspecto positivo, com tudo que está acontecendo de ruim, principalmente no nosso país, da resposta à Covid, do governo federal, tudo isso de ruim, uma coisa boa, mundialmente, os cientistas que estão trabalhando pelo nosso bem-estar, e o Átila é um deles, estão tendo mais credibilidade agora. Certo, obrigada, professor Carlos. Dom Leonardo, bem breve, uma despedida sua aí, e aí nós vamos aos encaminhamentos. Eu acho que, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de participar e queria reforçar o que o Carlos acabou de dizer. A explanação do Átila mostrou a importância da ciência. No texto da Laudato Si, isso é tão evidente, a importância da ciência. E a importância da ciência vem e vai mostrando a convivência humana, as possibilidades humanas de futuro, inclusive. Então, agradecer a todos os cientistas que têm, quantos médicos que têm se dedicado à pesquisa, do que é melhor, o que não é melhor. É algo extraordinário, isso quanto humanidade, é algo extraordinário. E depois, agradecer todas as pessoas que já leram o texto e tentam levar o texto para outras pessoas, tentam mostrar como é importante cuidar do meio ambiente, como é importante cuidar da casa comum. Temos tantas pessoas. E também agradecer ao Papa a encíclica que ele nos mandou e o que nos enviou também com a querida Amazônia. Tudo isso nos ajuda, tudo isso nos anima, isso nos faz como igreja ser mais assim, esperançosa, uma igreja mais presente, uma igreja mais samaritana, uma igreja assim esperançada, uma igreja que realmente olha para o ser humano e diz: realmente o Senhor se encarnou, esteve no meio de nós, nós temos agora domingo a Ascensão do Senhor, e mostrou o valor da existência humana, mas não só da existência, de todos os seres, de todos os seres. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Ok. Mais uma vez, então, obrigada a vocês três, Dom Leonardo, Carlos Nobre, Átila e Amarino. A apreciação desse nosso momento e das falas de cada um, vocês podem dar uma olhada depois com calma ainda no chat, uma apreciação assim, muito positiva, até pedindo para a gente continuar, ter outras oportunidades de um debate como esse, foi muito bom. Não tanto um debate, mas essa roda aí de conversa, muito bom. Várias pessoas estão perguntando sobre possibilidades de ler mais sobre a Laudato Si, também aprofundar esse debate aqui no chat, e eu já deixo aqui uma dica, ainda tem muitas atividades sendo realizadas e divulgadas online nessa semana da encíclica Laudato Si. Deixo como dica, então, a página do Instituto Humanitas, onde esse debate está sendo desencadeado cotidianamente, inclusive nessa perspectiva de um paradigma da complexidade, colocando em diálogo várias perspectivas de análise sobre Covid-19, emergência climática, contribuições à Laudato Si, uma dica especialmente com relação à entrevista especial do dia de hoje. Oi, irmã, você ficou no mudo. Perdão. Coloquei mais uma vez aqui no chat o link dessa entrevista. Peço para o Igor também divulgar o link do movimento católico global pelo clima. Lá também nós encontramos divulgação de várias atividades para esse debate. Irmã, se eu posso dar uma palavrinha rápida? A Repan tem no site... Tem textos muito bons, lembrando os 5 anos, textos extraordinários. Isso, a Repan também é uma referência bem importante. E como o tema Amazônia esteve muito presente no nosso debate, um dos participantes aqui
dessa webconferência, que é o Diego Isoto, do Instituto de Teologia de Passo Fundo, lembrou a gente de divulgar aqui uma campanha que está sendo realizada por vários organismos da Igreja Católica, vocês podem acompanhar aí na tela, uma campanha de arrecadação de recursos financeiros para as ações aí de proteção da Amazônia, especialmente nesse momento da pandemia da Covid-19. Então, vocês podem dar uma olhada aí. Obrigada a todos que se inscreveram, e a forma de valorizar, brilhantar e incentivar esse tipo de iniciativa. Obrigada, Igor, por todo o teu trabalho, juntamente com a equipe do Movimento Católico Global pelo Clima, também com a parceria de outras organizações. Esperamos nos ver, quem sabe, em outros encontros como esse em breve. Uma boa noite, fiquem bem, paz e bem, como fomos saudados aí no início da nossa atividade de hoje. Paz e bem, paz e bem. Boa noite, paz para todos. Obrigado e boa noite, gente. Paz e bem.